Eu não sou totalmente mal. Eu não acredito que as pessoas são totalmente corrompidas. Eu acredito que existem pessoas que são muito más, mas eu também acredito que existem pessoas que são boas, inerentemente boas. Bom, eu ouvi isso numa reunião e achei interessante esse olhar da pessoa, né? A pergunta de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso. A pergunta é: se as pessoas são totalmente más, como é que elas conseguem fazer coisas boas? Essa é a pergunta. Vem com a gente na companhia do Minion. Nós somos totalmente corrompidos ou ainda existe uma parcela dentro da gente que resistiu à queda e permaneceu boa? Segundo a Bíblia, olhando na teologia do apóstolo Paulo, e aí você pode conferir em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9, versículo 10, Paulo vai dizer que todos pecaram, todos caíram, todos estão enlaçados na maldade. Não há um justo sequer, não há uma pessoa, uma única pessoa no mundo que faça o bem. Pelo contrário, a humanidade ela tem sede da morte, tem sede do sangue do inocente, tem sede pela maldade. Bom, o que Paulo está descrevendo nesse capítulo 3 de Romanos é o que a gente vai chamar de a depravação total da humanidade, ou seja, todos os homens são depravados porque romperam com Deus. E aí eles se tornaram mal por natureza. Então, na perspectiva do apóstolo Paulo, na perspectiva bíblica, o homem ele é um ser corrompido, ele é todo revestido do mal. A sua natureza é a natureza caída de Adão. Então, nós somos propensos para o mal. Se nós tivermos que fazer algo, naturalmente vai ser algo que vai gerar um malefício para a gente ou para outra pessoa que está do nosso lado. Mas aí você pode perguntar, mas Caleb, eu conheço um monte de pessoas que nem são cristãs e que fazem coisas boas. Ou talvez você pode perguntar, então se a gente é totalmente mal, como é que uma mãe consegue amar o filho? Ou como é que um pai consegue amar o filho ou o filho amar uma mãe? Bom, Jesus falou sobre isso com seus discípulos, e aí um outro texto para você conferir aí, Mateus capítulo 7, versículo 11, aí você pode começar a partir do versículo 8, versículo 10, Jesus está ensinando seus discípulos a orar e ele diz, orem, peçam coisas ao Pai, porque se você vê um filho pedindo peixe para o seu pai humano, provavelmente esse pai não vai dar uma cobra para esse filho, na verdade esse pai vai dar um peixe. Ou se um filho pedir para o pai pão, o pai não vai dar pedra, o pai vai dar pão para esse filho. E aí Jesus diz para os seus discípulos, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagine o Pai do céu que é todo de bondade, é todo em bondade, é um ser totalmente bom sem sombra de maldade. O que Jesus está falando aí? Jesus está falando sobre essa pergunta, como é que alguém mal consegue dar coisas boas aos seus filhos, às pessoas à sua volta? E a resposta que nós encontramos na Bíblia é que todo movimento de bondade do homem, na verdade, não é um movimento inerente do homem, mas é, na verdade, um empréstimo de Deus ao homem. Deus empresta ao homem a sua bondade, Deus empresta à humanidade a sua bondade, para que a humanidade consiga estabelecer um ambiente de vida possível. Então, se Deus não tivesse emprestado a sua bondade para a humanidade caída, nós não conseguiríamos viver. Porque com a bondade de Deus emprestada a nós, nós já vemos sinais da maldade assim que são impactantes para a gente. Imagina se Deus tirasse ou não emprestasse a sua bondade para o homem, o que aconteceria? Então toda bondade, toda vez que nós vemos uma ação boa do homem, alguma ação que você fala, nossa, que ação bacana, que coração bondoso, isso não surgiu da natureza humana, isso surgiu de um empréstimo de Deus. Deus emprestou ao homem a sua bondade. A boa nova do Evangelho é que Deus, através de Cristo Jesus, quer tornar essa bondade permanente, quer fazer da gente uma fonte de bondade.
Isso significa que quando nós encontramos e somos encontrados por Jesus Cristo, nosso coração é transformado de tal maneira que aquela velha natureza distante da bondade e apegada à maldade, ela é lançada fora, deixada de lado, e o nosso ser passa a ser habitado por uma nova natureza, que é a natureza de Cristo, de onde emana todo o movimento de bondade. Nós começamos a viver como Cristo viveu. Então, todos nós, todo ser humano é corrompido, mas a bondade é possível porque Deus empresta a sua bondade para a gente. E Deus, em Cristo Jesus, quer fazer da gente agentes da sua bondade na terra. Então, nós devemos abrir o nosso coração sempre para que mais de Cristo, mais da vida de Cristo cresça em nós e menos da nossa velha natureza, pois assim nós iremos inundar o nosso planeta, o mundo, as pessoas à nossa volta. Nós iremos inundar com ações de bondade que provêm do trono de Deus e da vida de Jesus Cristo. Se você curtiu esse vídeo, curta a nossa página aí no YouTube e baixe ele no seu celular, mande aí para um amigo seu da escola, da faculdade, compartilhe essa ideia. Abraços, tchau, tchau.